pessoal, tudo bem? Tô aqui de novo para conversar com o seu coração e não com o seu cabeção. Se você sente afinidade com a minha energia, então esse vídeo é para você. Gente, hoje eu tô aqui para dar algumas sugestões de como você pode se tornar uma pessoa mais interessante, mais empática, mais agradável nas relações, para você atrair relacionamentos e atrair também boas amizades, né? Bons vínculos, para ter melhores relacionamentos na família ou eventualmente com seus clientes, né? Eu sempre falo aqui da meditação, que é o que proporciona a desidentificação com o ego. Porque é claro, gente, que todo mundo na excelência é interessante, todos somos luz, todos somos mestres, mas quando a gente vem para essa dimensão aqui, a gente fica com muita identificação com o ego. E isso muitas vezes nos deixa reativos, meio psicopáticos, meio bélicos, com traços narcisistas. Às vezes a gente vai se comunicar com alguém, a comunicação parece uma guerra, né? A gente não deixa o outro terminar de falar, fala por cima, aí a pessoa tá falando, você invalida o que ela falou, desqualifica, então parece que é uma disputa de poder ali o tempo todo, é uma conversa de maluco, né? Então, como é que a gente pode tornar as nossas relações mais interessantes e empáticas? Gente, o que eu vou falar aqui eu não tirei do meu cabeção não, tá? São coisas que eu aprendi estudando PNL, estudando linguagem corporal, lendo o livro do Marshall Rosenberg, Comunicação Não Violenta. Não aplico tudo que tá ali, mas é interessante ler para ter uma base, né? Para tornar a comunicação mais generosa, mais empática. Então foi através de alguns livros, filmes e vídeos também que eu vi no YouTube que eu aprendi algumas dessas coisas que eu vou falar para vocês. Hoje as coisas que eu vou falar estão mais ligadas à técnica, não tanto à questão energética, né? Então é claro que para cuidar da sua energia é muito importante que você medite, que você faça terapia, que você olhe para dentro, para que você possa expressar a sua interessância para o mundo, porque na excelência todo mundo é interessante. É que muitas vezes a identificação com o ego não nos deixa ver isso, mas todo mundo é interessante, né? Mas na prática, que técnicas a gente pode usar para facilitar um aquietamento do ego de modo que a gente possa expressar melhor a nossa luz? É muito importante que você perceba a sua forma de se comunicar com as pessoas, né? Por exemplo, se um amigo seu começa a te contar uma história, desabafar, a expressar um sentimento, como é que você lida com ele? Você valida o sentimento dele ou você tende a rechaçar, a desqualificar, a invalidar o que ele está falando? Então, por exemplo, ele está lá abrindo o coração para você, ou uma amiga, falando o quanto ela sofreu num relacionamento, que o cara fez isso, que o cara fez aquilo. Você é do tipo que valida, que acolhe, ou você fica assim: ah, também quem mandou você fazer isso? É claro que ele ia te trair, é claro que também você, olha o que você fez. É aquilo que o Ali Cravo chama de colinho cadeira elétrica, estilo cadeira elétrica, né? Então você tende a invalidar o que o outro fala ou você acolhe? É muito importante, gente, isso eu tô falando de empatia, porque sempre que eu falo isso tem gente que fala assim: ah, mas tem gente que é chata, que só reclama, eu tenho que pôr limite. Gente, não é dessas situações extremas que eu tô falando. Eu tô falando de uma relação com um amigo ou com uma amiga que a pessoa tá desabafando com você. Se num segundo momento você quiser dar um conselho mais assertivo, tudo bem. Mas enquanto a pessoa tá se abrindo, para que ela tenha disponibilidade para se abrir, é importante que você valide o sentimento dela para criar empatia. Porque senão a pessoa se fecha. Se a pessoa tá lá desabafando e você tá tirando sarro ou desqualificando aquilo que ela tá falando, desconsiderando, minimizando a dor dela, né? Se você falar: ai, mas vai sofrer por causa disso, que besteira, levanta a poeira, vamos viver. Tem gente que acha que isso é um conselho bom, né? Na verdade a pessoa tá invalidando o sentimento do outro, né? E às vezes a pessoa se sente: nossa, mas eu não tenho nem direito de ficar triste, que a outra pessoa já vem querendo me dar uma solução e nem acolhe aquilo que eu tenho para falar. Aí a pessoa tende a se fechar, muitas vezes não se abre mais com você, se afasta e você fica sem entender porque um monte de gente se afasta de você.
Às vezes é porque você é um chato e não percebe. Quem nunca, né? Às vezes a gente é chato e não percebe. Então é interessante você perceber se você consegue criar essa empatia nos relacionamentos. Então, por exemplo, quando a pessoa está falando com você, você deixa a pessoa falar? Você deixa ela concluir o raciocínio dela? Ou você é o tipo que a pessoa está falando, você vem falar por cima, você quer falar mais alto que a pessoa, aí depois você não sabe nem quem mais está falando, porque é uma mistura ali, não tem diálogo, né? Como se fosse um monólogo, né? Porque só você quer falar, aí a pessoa nem terminou de falar, você já fica querendo completar o pensamento dela e a fala acaba virando uma disputa de poder. Você costuma fazer isso? Ou você consegue ouvir as pessoas? Quando o seu amigo vem desabafar com você, você tem disponibilidade para ouvir? Da mesma maneira que talvez ele tenha feito isso com você em outros momentos? Ou você é o tipo de pessoa que só quer falar de você, que só quer falar das suas questões? Você pergunta para o seu parceiro ou para a sua parceira o que ele está sentindo ou o que ela está sentindo, o que é importante para ele, como é que foi o dia dele ou dela. Você se interessa pela vida do outro, você está disponível para ouvir ou você só quer falar de você? Claro, gente, que tem momentos na vida que a gente está passando por problemas específicos e a gente precisa falar mais, mas são momentos, não é um padrão. É importante você observar se na sua vida você deixa as pessoas falarem. E quando a pessoa está falando, você ouve, você espera ela concluir ou você quer falar por cima? E aí você ocupa todo o espaço e não deixa mais a pessoa falar. Ou às vezes a pessoa fala de um exemplo dela, de uma tragédia que aconteceu com ela, você pega e fala de uma muito maior que aconteceu com você. Aí às vezes vira uma competição de quem sofreu mais, de quem... E às vezes fica uma competição de quem sofreu mais para ver quem teve mais problema na vida, quem viveu a maior tragédia, o maior drama, né? Então às vezes acontecem essas competições na fala. E às vezes você vê duas pessoas conversando, você não sabe se elas estão dialogando ou se elas estão brigando, né? Como fala o Ali Cravo. Qual a melodia da voz? Porque enquanto a gente fala, a gente está cantando alguma coisa, né? Por exemplo, em geral, se a gente fala muito rápido, de uma forma muito atropelada, isso passa muita ansiedade para quem está nos ouvindo. Em geral, até faz mal para a pessoa. Sabe aquelas pessoas que começam a falar e aí você está lá ouvindo, você vai ficando ansioso. Ai, meu Deus. Não sei se vocês já passaram por isso, de conversar com uma pessoa ansiosa, a pessoa dispara a falar. E aí se você entra na mesma respiração que ela, na mesma energia, quando você vê, você tá ali super ansioso, você, meu Deus, você acha que em algum momento isso vai te dar um troço, assim, de tão ansiosa que é a pessoa. Então é importante você perceber se você é assim nos seus relacionamentos. Se você tem empatia, se você ouve, se você valida a dor do outro. Né? Quando a pessoa está falando, você desqualifica o que ela fala, você acha que o problema dela é pequeno. Ai, que bobagem, nada a ver, ai, para de reclamar disso, ai, a pessoa reclama. Você tende a desqualificar ou você consegue criar um vínculo, uma empatia, né? Você consegue perceber a necessidade do outro e o outro consegue perceber a sua, é uma relação digna. Então, gente, para a gente ser mais interessante nas relações, para a gente criar uma identificação, primeiro é muito importante saber ouvir, não interromper o outro, não invalidar, não desqualificar, não ironizar aquilo que ele fala. Às vezes a pessoa fala uma coisa super profunda e você faz uma piadinha irônica, tipo deboche, né? Às vezes isso acontece nas minhas redes sociais, por exemplo. Eu sou muito brincalhona e tal, bem-humorada, mas às vezes eu escrevo uma coisa profunda, bonita, mais pro lado poético, e vem alguém e faz um deboche daquilo que eu falei, e eu não falo nada pra pessoa, mas eu percebo que, de certa forma, o deboche da pessoa muitas vezes é uma dificuldade que ela tem de entrar em contato com o sentimento mais profundo que aquilo pode ter suscitado nela. E às vezes a gente faz isso nos relacionamentos, alguém desabafa ou fala uma coisa muito profunda e pelo fato da gente não saber lidar com aquele sentimento, a gente debocha, a gente ironiza. Em geral isso revela uma dificuldade nossa, né, de assumir aquele sentimento mais profundo. É uma tentativa
até inconsciente muitas vezes de invalidar e de desqualificar o outro. E às vezes a gente faz isso nas relações sem perceber. É uma piadinha debochada, é uma ironia, é um sarcasmo, né? É uma interrupção, é uma invalidação, e depois muitas vezes as pessoas se afastam da gente ou não querem desabafar mais com a gente não sabe por quê. Ah, só porque eu falei a verdade? Mas como você falou? De que jeito? Quando? Com que melodia de voz? Com que tom de voz? Ai, não aguento ouvir a verdade. Eu falei umas verdades, já ficou magoadinha. Ai, é muito dodóizinha. Mas como você falou, né? Qual o jeito? Qual o seu jeito? Qual o seu tom de voz? Então é importante você perceber o seu jeito. Por isso que eu sempre sugiro aqui para vocês se filmarem, gente. Simulem um diálogo, se filmem. Vejam as caras que vocês fazem, né? Como falava o Gaiarsa. Quando a gente vê as caras que a gente faz, a gente se conhece muito melhor. Em geral, a gente não sabe as caras que a gente faz. E às vezes a gente tá fazendo cara de briga, de deboche, de desprezo, de nojo e não tá nem percebendo. Então quando a gente se vê, é um baque, assim, você fala, nossa, tá tudo ali, eu não tava percebendo, eu tava tentando sorrir, mas a minha cara tava mostrando que o sorriso era falso, a linguagem corporal mostrava que o sorriso era falso. Eu falei que gostava de uma coisa, mas a minha cara era de nojo, né? Então a gente tem muitas dessas incongruências, porque a gente aprendeu socialmente a reprimir os nossos sentimentos, né? A fazer cara de feliz quando a gente tá triste, né, a fazer cara de bons amigos quando a gente tá com raiva. Então a gente aprendeu a reprimir os sentimentos. Então por conta disso a gente tem muitas dessas incongruências. Mas é claro, gente, que numa relação onde há troca, para criar essa empatia, no caso não vai ser uma repressão de sentimento, né, mas vai ser uma construção de uma relação para naquele momento em que você está se relacionando com a pessoa, você conseguir aquietar o seu ego de modo que você consiga expressar melhor a sua luz. A gente só precisa dessas técnicas porque a gente não está vivendo a nossa natureza na excelência. Porque se a gente não tivesse, eu nem precisaria estar falando isso para vocês. Mas como em geral, né, a gente não vive a nossa natureza na excelência, a gente precisa de algumas estratégias para conseguir se relacionar melhor. Então percebam como é que vocês tratam as pessoas. Vocês sorriem? Quando você sorri, é um sorriso falso? Tipo, aquele sorriso é... E seu sorriso é falso. Quando você sorri com seu zoinho aqui, seu zoinho também faz uma ruguinha aqui no zoinho. Perceba. É legal você se filmar, né, fazendo isso. Porque quando é um sorriso sincero, vou tentar fazer aqui, ó. Aqui, ó. Tá sincero meu sorriso ali. Peraí, tá formando a ruguinha? Tá formando ruguinha. O olho sorri junto, né? Aham. Então, aí quando a pessoa tá forçando um sorriso, ela faz assim, isso é falso, é um sorriso falso. Só que em geral a gente tem esse sorriso social, o que é bom até pra gente conseguir se relacionar em sociedade. A gente precisa ter algumas dessas estratégias. Mas e nos seus relacionamentos íntimos? Você consegue dar um sorriso verdadeiro, né? É interessante você perceber isso e se filmar, se ver de fora, pode ser uma estratégia bacana para você conhecer melhor as caras que você faz e para você conseguir desenvolver mais empatia nas relações. Mas isso é treino, tá, gente? Nem sempre isso é muito rápido, isso é um processo. Você pode ir treinando nos seus relacionamentos cotidianos e aos pouquinhos você vai percebendo que vai conseguindo expressar melhor a sua luz. Gente, é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui pra mim, compartilha com os amigos e se inscreve no canal se ainda não tiver se inscrito. Quero lembrar a todos que no dia 15 de setembro vai ter Foco no Afeto presencial em São Paulo e no dia 10 de novembro Foco no Afeto presencial em Brasília. Vou deixar os grupos no Facebook aqui embaixo, é só vocês pedirem acesso para vocês entrarem no grupo e lá dentro tem o ticket para vocês fazerem a inscrição, tá, gente? Quem não tem Facebook pode me escrever um e-mail que eu envio o ticket por e-mail. Meu e-mail é giselacabralvalim@gmail.com, Valim com 2 L's e M, tá bom? Então é isso, gente, um grande beijo e até os próximos vídeos.